O poder da autossugestão. O quanto a autossugestão ela pode potencializar a nossa força e também nos destruir. E isso vem muito de encontro com a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que a gente permite estar nos nossos pensamentos, na nossa mente. Então, tudo aquilo que a gente pensa, seja positivamente ou negativamente, são autossugestões. E isso vai muito de encontro a uma verdade que eu carrego muito forte dentro de mim, é que podemos ser tudo aquilo que quisermos ser. E a autossugestão, ela explica isso. Porque tudo aquilo que a gente acredita que a gente é, assim seremos. E como usar a autossugestão de forma positiva na nossa vida, como evitar a autossugestão que vem trazer aí um ser negativo, o ser que a gente não gostaria de ser na nossa vida. Meu nome é Thaisa Carolina Figueiredo, sou idealizadora deste canal. Eu recebi esse propósito de estar aqui trazendo, através da medicina da palavra, conhecimentos para que possa agregar a vida, né, de quem se permitir ouvi-los e integrá-los dentro de si da maneira mais elevada possível. Então, se você é uma pessoa que se autossugestiona constantemente de forma negativa, provavelmente você é uma pessoa que está constantemente se autossabotando. Se você é uma pessoa que usa a autossugestão de forma positiva, você é alguém que está constantemente em crescimento contínuo. E a autossugestão, ela não vem apenas de palavras ditas, de frases ditas, ela vem de forma energética. Qual a frequência que você está permitindo que entre na sua vida, que permaneça na sua vida na maior parte do tempo? Isso vai de encontro você com você mesmo e você com o outro, com o ambiente. Muitas vezes a gente frequenta lugares, está com grupos, pessoas, que muitas vezes a gente acredita ser bons, mas que de forma energética podem sim estar nos trazendo sugestões negativas, principalmente através do julgamento, das críticas, e isso não vem apenas com palavras ditas, isso vem de forma energética, porque muitas pessoas nos julgam, nos criticam apenas através do pensamento. E a nossa mente, ela nada mais é do que como se fosse uma antena que capta sinais frequenciais desse campo, desse éter, né, que possui não só toda a base de conhecimento, mas também de comunicação, né? Assim como os sinais de rádio, sinais de internet, os pensamentos, eles também são frequenciados e captados por essa antena que eu chamo de mente. E é por isso, né, que nós precisamos estar muito conscientes. E de que forma percebermos que essas pessoas, esses locais, esses grupos, eles estão, né, nos trazendo sugestões negativas ou positivas. Isso vem muito do sentir. O nosso corpo, ele sente tudo antes, né? O nosso corpo aí, a maior parte é água, e a água, ela capta a energia, a frequência. Então, é muito fácil a gente perceber essas sugestões chegando no nosso campo através do nosso sentir, do nosso corpo. Então, sentir quando você está com alguém, quando você está em um local, num ambiente, em um grupo de pessoas, como o seu corpo se sente? Que mensagem ele está querendo te dizer? É positivo? É negativo? Você se sente bem ou você se sente mal? Que sentimentos ficam quando você sai daquele ambiente? Que sensações, que emoções, que sentimentos? Então, essa é a forma mais fácil da gente identificar quais sugestões estão vindo através dessas frequências em formas de pensamento que a gente consegue captar através da nossa mente. E assim a gente consegue estar de forma consciente a escolher se a gente aceita entrar naquela frequência ou não. E para isso é muito importante nós nos autoconhecermos, nós termos total consciência da nossa verdade e de quem nós realmente somos e de quem realmente queremos ser, queremos nos tornar cada vez mais. Porque se a gente não sabe quem a gente é e para onde a gente está indo, quem a gente quer ser, a gente acaba aceitando muitas sugestões do que a gente é como verdade. Então tem muitas coisas que nós acreditamos internamente que somos, mas que na verdade não somos. Nós apenas escolhemos aquilo como verdade e assumimos aquela personalidade, aquelas características que na verdade elas fazem apenas com que a gente se mantenha num lugar de não crescimento, num lugar de não assumir a nossa total potencialidade. E isso vem de encontro com a quantidade de vezes que a gente acaba
nos limitando, nos podando. Então, perceber quando a gente acaba não nos expressando com a totalidade da nossa verdade. E quando a gente não consegue ser nós mesmos num ambiente de forma livre, espontânea, apenas sendo, é esse ambiente que faz com que a gente se pode, com que a gente não assuma a nossa verdade interna, a nossa essência divina. E esse trabalho, ele é constante. E toda vez que a gente decide, né, ser nós mesmos na nossa essência, na nossa pureza, nós estamos indo contra toda uma maré que vive completamente no caminho contrário, né? Buscando ser o mais aceito possível, buscando ser o mais igual ao todo possível, né? Ao coletivo, e impedindo que a gente assuma toda a nossa força, né? E quando a gente pensa nos nossos sonhos de criança, a criança, ela quer sempre ser o mais extraordinário, né? Todo mundo tem no seu fundo, né, no seu âmago, no mais profundo âmago do seu ser, uma vontade de realmente fazer a diferença no mundo. Mas em um mundo em que todos têm medo de ser quem é de verdade, isso se torna algo muito difícil de ser consolidado, porque a verdade e a pureza, ela incomoda quem não tem coragem de entregar a sua verdade, de entregar a sua pureza, de ser quem realmente é. E isso faz com que as pessoas emitem frequências de julgamento, de críticas, e você vai captando isso, vai captando, vai captando. E aqui entra, né, o lugar de onde a gente precisa estar muito firme em quem a gente é, na nossa verdade que a gente conhece. E só é possível isso acontecer, ainda que muitas vezes de forma dificultosa, quando a gente realmente sabe quem é, realmente sabe a nossa verdade, realmente sabe o que a gente está fazendo, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão aqui, porque é nesse lugar que a gente encontra uma fortaleza, né? Encontra uma força. Então, quando pensamentos negativos, quando vem essas autossugestões negativas, a gente precisa estar, né, entrar em contato com a nossa essência, com a nossa verdade, com o nosso propósito, para que a gente nos reencontre, né, e saiba que aquela autossugestão não é válida, não é real. Na verdade, é só mais uma reprogramação, mais uma programação autoimposta de todo um coletivo que está sendo controlado por um sistema maior que não quer, né, permitir que a gente alcance esse lugar de pureza, de plenitude, de saber quem a gente é de verdade. E não importa, né, o que a gente faz aqui, sempre que a gente decidir ser a nossa verdade, sempre que a gente decidir colocar a nossa verdade no mundo, nós vamos sim encontrar essas barreiras. Porque é muito fácil ser como todo mundo está sendo, para ser aceito, para não ter conflitos, para não gerar incômodo, porque a verdade, ela sim incomoda. Porque quando a gente traz a verdade, a gente acaba também mostrando a verdade para o outro. E isso faz com que ele se incomode. Isso faz com que ele te julgue, te critique, porque você traz esse incômodo. Você traz esse choque dele com a própria verdade, com as suas próprias limitações. E quando a gente não está firme no nosso propósito, em quem a gente é de verdade, a gente acaba sim cedendo a essas forças. Porque elas, hoje ainda, elas são, na maior parte do todo, elas ainda prevalecem como a maior quantidade, né? As pessoas que vivem a sua verdade, elas ainda são a sua minoria. Mas existe um chamado muito profundo para que a gente busque realmente, de fato, saber quem somos de verdade. Para que a gente busque, de fato, saber qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, qual é o caminho que a gente precisa trilhar aqui na Terra. E essas sugestões, essas críticas, esses julgamentos, eles não se limitam apenas à nossa realidade, à nossa vida atual, elas podem estar sendo carregadas de outras realidades, de outras vidas, que a gente não tem tanta consciência. Então, são aquelas limitações, aqueles bloqueios, aquelas crenças, aqueles padrões que a gente carrega e que não consegue identificar de onde eles vêm de fato. E eles podem sim vir de outras vidas, né? Outras vidas que você tentou ser quem você é na sua verdade, mas acabou se deixando levar por essas sugestões, né? Trazendo um ser que na verdade não é o seu ser original. E aqui entra um trabalho muito profundo do autoconhecimento para que a gente consiga se libertar desses bloqueios, dessas limitações, para que a gente esteja consciente em todos os sinais frequenciais que a gente recebe do externo e do nosso próprio interno,
para que a gente consiga nos libertar disso tudo, né? E aí aqui a gente pode colocar as autossugestões positivas para quebrar, né, esses bloqueios. E claro que tem coisas que são muito enraizadas, vêm de processos muito profundos e que precisam de um acompanhamento mais minucioso, mais assistido. Então é muito importante esse trabalho interno através de terapias, de ferramentas que nos possibilitam acessar a causa raiz desses impedimentos, dessas travas, desses bloqueios, dessas programações que a gente carrega e nem sabe que carrega e que muitas vezes a gente assume elas como sendo nossas, né? Quando a gente assume, não, eu realmente sou assim mesmo. E muitas vezes é muito fácil a gente perceber, né, o quanto tem coisas muito internas, muito profundas dentro de nós, que a gente acredita muito que somos aquilo, que somos daquela forma, e que muitas vezes as pessoas não enxergam aquilo dentro de nós. E isso vem de outras vidas, isso vem de outras existências, isso não é do aqui e do agora. Isso são pensamentos e frequências que estão enraizadas ali no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, que faz com que a gente acredite que a gente é aquilo. E se a gente assume aquilo realmente como sendo verdade, de forma negativa, a gente está aceitando que somos daquela forma. Aceitando que não tem como mudar essa realidade. E aí é que a gente volta lá para o ponto inicial. Nós podemos ser tudo aquilo que quisermos ser, desde que a gente acredite que a gente é aquilo. E hoje em dia, né, nessa era que a gente vive, nós estamos acreditando que somos muitas coisas negativas e que na verdade não somos. Então é muito importante a gente buscar o autoconhecimento, buscar se trabalhar internamente, para que a gente possa se libertar dessas amarras, dessas prisões internas mentais que fazem com que a gente permaneça limitado, que faz com que a gente entre num lugar de insuficiência, de não pertencimento, de que a gente não é capaz. E que todos nós somos capazes, todos nós temos um papel muito importante aqui. Todos nós somos centelhas divinas. Então, por que assumir verdades negativas como sendo reais quando a gente pode escolher ser o melhor de nós? Desde que a gente escolha, decida nos conhecermos de verdade, na nossa pureza. Então, eu te convido a entrar em contato com todos esses pensamentos, todas essas autossugestões diárias que você faz para si mesmo e todas as sugestões que você recebe através dessa antena frequencial que é a nossa mente, e prestar atenção se você não está assumindo verdades que não são suas. E fazer esse trabalho de começar a transmutar, a ressignificar essas autossugestões negativas para que elas se tornem positivas, para que elas se tornem um combustível, um alimento para sua alma, para que você assuma o seu poder total na sua existência. E quando a gente consegue reconhecer a nossa verdade, quem a gente é de verdade, quem a gente quer ser, quem a gente está aqui para ser de verdade, nós conseguimos trazer isso diariamente, né? Entrar em contato com a nossa verdade diariamente, para que cada vez mais essas autossugestões negativas, essas frequências negativas que a gente recebe diariamente, elas não nos limitem mais. Para que elas, se elas chegam a afetar de alguma forma, você pode simplesmente entrar em contato com a sua verdade e falar, não, eu não sou essa pessoa. Se um dia fui, hoje eu escolho, eu decido não ser mais. E para isso, sim, é importante a gente saber quem a gente é e o que a gente veio fazer aqui. Qual é a nossa verdade? Quando a gente sabe qual é a nossa verdade, isso na verdade é o nosso maior álibi, a nossa maior fortaleza, a nossa maior medicina contra o que vem nos impedir de sermos quem nós realmente somos. E aqui eu te faço um convite, né? Se você ainda não sabe quem você é, se você ainda não sabe qual é a sua verdade, qual é a sua missão, né? Eu posso te apoiar nesse caminho, nesse encontro de você com você mesmo. Então, se você deseja, né, ter um acompanhamento especializado nessa área, pode entrar em contato comigo através dos comentários, através das minhas redes sociais, através dos links que deixarei aqui na descrição desse vídeo, para que você se permita sair dessa prisão invisível, né? Porque os nossos maiores bloqueios, as nossas maiores prisões, a gente não vê com os olhos físicos. A gente sente no nosso corpo, a gente sente na nossa vida, mas é necessário nos autoconhecer para saber o que realmente são essas prisões invisíveis que nos impedem de viver a nossa potencialidade aqui nesta vida. E se esse vídeo fez sentido para você, eu gostaria de pedir que você curtisse. Se você acredita que alguém precisa ouvir essa mensagem, peço que compartilhe com essa pessoa, né? Todos nós merecemos conhecer a verdade, né? Merecemos ter acesso à verdade, ao conhecimento realmente genuíno.
Então, permita, né, que alguém que precise ouvir essa mensagem possa ter acesso através de você como um canal, como essa ponte para acessar essas informações. Se você quiser comentar algo, alguma dúvida, alguma sugestão positiva, construtiva, pode comentar aqui abaixo deste vídeo. Eu vou estar lendo todos os comentários, respondendo todos os comentários. Se você deseja ter acesso a mais conteúdos como esse, se inscreva no meu canal. Toda terça-feira temos aí um vídeo novo saindo aqui no canal, para que todos nós podemos cada vez mais acessar a verdade como ela é, né? A minha verdade, que eu acredito que possa ser a sua verdade também. Então, é isso que eu gostaria de trazer nesse vídeo aqui hoje. Agradeço a quem chegou até aqui, e gratidão, e até o próximo vídeo.